Marcelo Rebelo de Sousa diz que os resultados das provas de afeição são preocupantes e merecem uma reflexão. O Presidente da República diz que o problema começa cedo e é um desafio à educação. Há um grande desafio à educação em geral, não é só à portuguesa, mas à educação em geral, e que é um desafio a certos conhecimentos, que eu diria, de cultura geral. E isso é preocupante, sempre me preocupou como professor, preocupou como Presidente da República. A localização no tempo e no espaço é um dos grandes problemas que eu encontrava em muitos dos meus alunos. Até fazer uma reflexão sobre o que significa isso e onde é que começa o problema. E provavelmente começa muito cedo. O professor Paulo Guinote, especialista em educação, é convidado deste 360. Muito boa noite, doutor. Pela sua percepção, as nossas crianças estão a perder competências, estão a adquirir menos conhecimento? Não me parece nada disso. Temos que ver que estas provas são umas provas perfeitamente inéditas. Ou seja, provas de segundo ano de educação física, nas condições em que foram feitas, não temos nenhum tipo de comparação possível, nem nacional nem internacional. Eu não conheço provas de segundo ano de educação física que tenham sido comparáveis com estas. No restante dos testes que nós temos, internacionais, o desempenho das escolas portuguesas tem sido até bastante bom. Os alunos portugueses têm tido bons resultados, têm progredido na maior parte das suas aprendizagens e não me parece que exista qualquer problema ou qualquer sinal sequer de alarme só porque alguém não sabe dar uma cambalhota. Como eu estava a dizer há bocado em off, eu sou um desabilidoso, eu sempre dei uma cambalhota muito mal feita. E não é isso que nos impede de progredir na nossa vida académica. Portanto, não vamos dramatizar uma coisa que não é dramatizável sequer. Mas, sobretudo, naquilo, e já vamos às questões de raciocínio, às questões de aquisição de conhecimento, só para fecharmos esta parte da educação física. Naquilo que é o papel da escola, na educação para a saúde, na consciência da importância do desporto, o que vem hoje explicado nestas provas, como conclusão da prova da frição, é relevante, está ligado com a realidade ou não? Eu penso que para a questão da educação para a saúde não traz nada de especialmente relevante. Isso tem que ser uma abordagem completamente diferente na área das ciências e da compreensão do que são os modos de vida saudáveis, que não passam apenas pelo exercício físico. Certo. Passam pela alimentação equilibrada, não radical em nenhum dos sentidos, pela forma de viver menos sedentária, por todo um abandono dos meios digitais, das tecnologias do século XXI, que querem que agora ainda por cima entrem nas salas de aula e que fazem com que os alunos sejam extremamente hábeis com os seus polegares e com os dedos, mas que depois falham no resto. Ou seja, temos que ter uma abordagem destas questões muito mais integrada do que fazer provas de aflição aos miúdos de 7 anos, para depois saber se estamos a ganhar ou a perder aprendizagens. Acho que isto foi um fediverso, sinceramente. No que diz respeito ao raciocínio e nas outras disciplinas, matemática, português, português, isso é química, muito difícil de avaliar quando nós temos zigue-zagues nas estratégias de avaliação externa. Ou seja, se nós temos séries que param a determinado ponto, portanto, estamos a fazer isto de uma determinada forma, e de repente diz-se, não, isto está errado, vamos fazer de outra forma, vamos analisar outros anos. Vou dar um exemplo. Foram avaliados alunos no 5º ano em História e Geografia de Portugal. Essas competências deviam ser avaliadas 3 anos depois, no 8º ano em História. Não, vão antecipá-las para o 7º ano. Ou seja, é perfeitamente irrelevante, porque vamos avaliar alunos diferentes, em ciclos diferentes, em vez de fazer uma análise em continuidade, que era isso que estava prometido. Portanto, tudo me parece uma estratégia para dar a sensação que se está a fazer uma avaliação externa, mas as provas de aflição, a forma como são classificadas, entre aspas, como os relatórios chegam às escolas, não vou dizer que são inúteis, mas são muito pouco úteis e dizem-nos muito pouco. Nós podemos teorizar imenso, mas depois não temos qualquer série que nos permita comparar estes resultados com quaisquer outros. Não se consegue sequer acompanhar o mesmo grupo de crianças e perceber se eventuais falhas num determinado ponto de avaliação se foram recuperadas ou não. O que devia-se fazer era fazer uma avaliação de uma coorte de alunos. E, portanto, avaliá-los, vamos imaginar, 2º, 5º, 8º ano nas mesmas áreas. E tentar, quando há as tais competências que falham e tudo mais, ir atrás disso, ir então buscar e permitir, por exemplo, continuidade pedagógica. Permitir que aquilo que se fala da estabilidade dos professores, agora ligando com outras matérias, seja uma questão real. Que a articulação vertical do currículo não seja apenas um pretexto retórico para aparecerem políticos a dizer que estão a fazer novas reformas curriculares. Por exemplo, como é que nós podemos comparar, por exemplo, as competências em português ou matemática, se num espaço de 5, 6 anos mudam 3 vezes as orientações para essas mesmas disciplinas? Os meus alunos que estão este ano no 5º ou no 6º ano
se as aprendizagens essenciais que o Ministério está a determinar forem adiante, foram avaliados de uma forma que não é aquela que os alunos no ano a seguir vão ser avaliados. Tudo isto baseado muitas vezes em abordagens ideológicas do currículo que não fazem grande sentido para os professores que estão no terreno. Nós precisamos de alguma estabilidade na forma como se pensa o currículo, não em termos de mandatos, não em termos de reformas particulares para ficarem para a história, porque eu fiz esta reforma, mas não é aquele pacto para a educação, mas é haver uma continuidade do trabalho. E isso tem sido destruído pouco a pouco a cada novo mandato que decide fazer uma nova reforma. Sobra deste documento, então, que fomos vendo hoje nas manchetes de meninos que não sabem dar cambalhotas, nem saltar à corda, nem onde é que fica Portugal no mapa mundo, sobra daqui algum material de preocupação para a comunidade que é responsável pela educação deles? Assim, vai-me desculpar a forma como eu vou abordar isto, mas é assim, este assunto, num dia em que se estão a debater questões muito sérias para a educação, ou seja, a questão do conflito aberto entre os professores e o Ministério da Educação, estarmos a discutir cambalhotas dos meninos do segundo ano, parece-me risível. Porquê? Porque nós temos coisas muito mais sérias a tratar. Se queremos que o sistema de ensino seja estável, se queremos que os professores e os alunos desenvolvam o seu trabalho, os alunos as suas aprendizagens, os professores o seu trabalho de uma forma consequente, não podemos estar prisioneiros de calendários eleitorais e de ideias giras. Porque, basicamente, isto são ideias giras. Ora, vamos fazer uma prova de segundo ano. Isto não faz sentido quando se criticou o exame da quarta classe. Quer dizer, não se pode dizer que um exame da quarta classe é traumático, valendo 30% na avaliação, e depois ir avaliar crianças de 7 anos, se dão cambalhotas ou não, se conseguem fazer o pino, se não conseguem fazer o pino. Eu acho que isto é reduzir a educação ao anedótico. E volto a dizer, particularmente num dia em que, não sei se isto estava planeado sair assim, num dia em que se teve a discutir situações muito mais complicadas para o próprio sistema de educação. Que estão a ter impacto na formação das crianças, Estão ou a não? ter Essas impacto. das questões que está a referir. Sim, porque nós estamos num ano, num final de ano letivo, no qual se preparam imensas mudanças para o próximo, sejam curriculares, seja o chamado regime jurídico da inclusão, a flexibilidade curricular, uma série de alterações para o próximo ano, que se sucedem a outras alterações já feitas no início deste mandato, que se sucedem a alterações feitas no mandato num decreto, que se sucedem a outras alterações. E os professores que estão nas escolas e que sentem agora que perderam 10 anos de vida profissional, que é testada pelos resultados dos alunos nesses testes, questionam-se, é isto que nós queremos debater? É isto que é muito importante? É realmente aqui que está o futuro da nossa educação? Ou estará numa forma de nós encararmos a educação como, não vou dizer uma paixão, mas pelo menos uma prioridade secundária, já não digo primária, como disseram em outros tempos. A questão da educação não se pode medir apenas em pontos percentuais do orçamento. O investimento da educação não pode ser apenas retórico, tem que ser consequente e essa consequência tem que ser ao nível das condições das escolas, dos professores, dos alunos, não necessariamente por esta ordem, que permitam que dentro das salas de aula, das escolas, exista paz, que exista calma, que exista estabilidade. E isso aplica-se a todos. Não se aplica apenas aos alunos, aplica-se também aos professores, que não são elementos de segundo em tudo isto. Quando nós andamos a fazer provas de aferição, que ainda por cima não param as aulas, que são um caos completo nas escolas, em que se fazem provas de educação musical, com outras aulas a decorrer exatamente ao lado, porque o Ministério da Educação decidiu que este ano não se paravam as aulas para não se perder nenhum tempo. E estamos a fazer provas ao lado de salas, a decorrer aulas normalmente. Isto não é levar nada a sério. É, sinceramente, nós sentimos isto como uma pequena brincadeira. Os alunos, ao fim de 2 anos, habituam-se a isto e percebem que isto não é para levar a sério. E quando perguntam, mas isto tem consequências? E nós o que é que dizemos? As provas são obrigatórias. Depois faz lembrar a rábula dos gatos fedorentos. Mas são obrigatórias, são, mas somos penalizados para uma coisa? Não. Então eles faltam. Porque nós também não nos vamos mentir. Então, são obrigatórias. Então, professor, mas o que é que acontece? Se não apareces, tens falta. Então, mas chumboando, a nota... Não, isso não conta. Eles nem aparecem. Às vezes há turmas que não aparecem por completo a estas provas. Seja de quinto, seja de oitavo. E, portanto, a percepção que existe é que cada vez há uma distância maior entre quem decide e quem pensa a macroestrutura da educação e quem depois, no terreno, tem que implementar estas medidas cada vez em condições mais precárias. Este ministro passa em alguma das provas de aferição? Não, sinceramente não, porque, como nós vemos,
um ministro que há 6 meses diz que, levando inevitavelmente para o tema de hoje, Certo. queria defender radicalmente os direitos dos professores e que, passado 6 meses diz, ou vocês aceitam aquilo que nós queremos, ou nós até retiramos esta proposta de cima da mesa de recuperação de tempo de serviço, não é, para começar, uma pessoa coerente consigo própria. Não é coerente com o resto. Podemos discordar da primeira ou da segunda posição, mas temos que, à frente do Ministério da Educação, ter alguém que tenha uma marca própria. Ora, o que é que nós encontramos? Encontramos secretários de Estado que têm uma marca própria, que andam a fazer reformas boas ou más, eu discordo de parte delas, mas reconheço o esforço colocado nisso, reconheço o esforço de uma secretária de Estado em manter os professores amarrados a uma situação de não progressão. Olho para o Ministro e não vejo nada. É verdade que quando ele chegou nós tínhamos alguma esperança que ele aprendesse. E ele disse que vinha com muita vontade de aprender. Agora, que prova é que ele passa? Sinceramente não sei. Paulo Guinaldo, muito obrigada por ter vindo ao 360 Obrigado, e por nos Pedro. ajudar a olhar para estes números, descomplicando, sobretudo. Não, mas... Obrigada, boa noite. Fazemos agora uma pausa, vamos fazer um intervalo no 360, eu espero por si. Até já.